Existe um versículo no livro de Apocalipse que a maioria dos cristãos prefere ignorar. Um versículo tão perturbador que pregadores evitam falar sobre ele. Apocalipse 9, versículos 14 e 15. João vê 4 anjos presos junto ao rio Eufrates. Anjos que foram amarrados ali por ordem de Deus. E quando esses 4 anjos forem soltos, nada mais será igual. 1/3 da humanidade vai morrer. Isso está na Bíblia e pode estar mais perto do que você imagina. A Bíblia fala de muitos anjos, anjos bons que servem a Deus e adoram no trono. Mas ela também fala de anjos caídos, anjos que se rebelaram com Lúcifer e foram expulsos do céu. E entre esses anjos caídos, existem alguns tão perigosos, tão destrutivos, tão malignos, que Deus não permitiu que ficassem soltos. Ele os prendeu, os amarrou, os trancou em um lugar específico, junto ao grande rio Eufrates. O Eufrates não é apenas um rio qualquer, é o rio mais importante da Bíblia depois do Jordão. Foi lá que o Éden foi plantado. Foi lá que Babilônia foi construída. Foi lá que impérios nasceram e morreram. E é lá que 4 anjos aguardam, preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, preparados para matar 1/3 da humanidade. Isso não é simbólico. João viu isso em visão profética e descreveu com detalhes. Apocalipse 9, versículos 13 a 19. E o 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz vinda das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. 200 milhões. Quando João escreveu Apocalipse, a população mundial inteira não chegava perto disso. Era impossível imaginar um exército tão grande. Mas João viu e descreveu, porque isso não era sobre o passado, era sobre o futuro, sobre os últimos dias, sobre um tempo em que a tecnologia permitiria exércitos dessa magnitude, e sobre anjos caídos que comandariam destruição em escala global. Apocalipse segue uma ordem específica: 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Os selos abrem os eventos da tribulação. As trombetas intensificam os julgamentos. E os 4 anjos são soltos na 6ª trombeta. Isso significa que já aconteceram muitas coisas antes. Já houve guerras, já houve fomes, já houve terremotos, já houve meteoros caindo e já houve o 5º julgamento de trombeta, quando o abismo foi aberto e gafanhotos demoníacos torturaram os homens por 5 meses. Porque Deus prendeu esses 4 anjos especificamente. A Bíblia não diz todos os detalhes, mas podemos deduzir: eles não são anjos comuns. São seres de altíssima hierarquia, provavelmente principados, poderes das trevas sobre regiões específicas. E são tão perigosos que Deus não permitiu que ficassem soltos, nem mesmo durante toda a história humana. Eles foram presos desde tempos antigos, aguardando um momento específico na linha do tempo de Deus. 2 Pedro 2,4 diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Existem anjos caídos presos, aguardando julgamento. Mas os 4 anjos do Eufrates são diferentes. Eles não estão presos para o julgamento final. Eles estão presos até que sejam soltos para executar um julgamento específico. Matar 1/3 da humanidade. Pense no número
1/3 da humanidade. Hoje a população mundial é de aproximadamente 8 bilhões de pessoas. 1/3 disso é quase 3 bilhões. Para colocar em perspectiva, a Segunda Guerra Mundial matou aproximadamente 70 milhões. A gripe espanhola matou entre 50 e 100 milhões. A peste negra matou cerca de 200 milhões ao longo de anos. Mas isso é 3 bilhões em um período curto, por um exército de 200 milhões, comandado por 4 anjos caídos. E tem mais. Versículo 15 diz que esses anjos estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Isso significa que Deus determinou exatamente quando isso vai acontecer. Não é aleatório. Está marcado no calendário divino. A hora exata, o dia exato, o mês exato, o ano exato. E quando esse momento chegar, nada vai impedir, porque é um decreto de Deus. João descreve os cavalos e cavaleiros que formam esse exército. Versículos 17 a 19. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 dos homens, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças. Isso não parece descrição de cavalos literais. João estava no 1º século. Não existiam tanques, não existiam helicópteros, não existiam armas químicas. Então ele descreveu o que viu usando linguagem que conhecia: cavalos, leões, serpentes, fogo, fumaça, enxofre. Mas o que ele estava vendo? Armas de guerra modernas? Tecnologia militar avançada? Demônios manifestados fisicamente? Ou uma combinação de tudo isso? O importante é o resultado. 1/3 da humanidade morta por fogo, fumaça e enxofre. Isso parece armas que matam de 2 formas: pela frente e por trás. Armas que lançam fogo, que produzem fumaça tóxica, que espalham enxofre, e são comandadas por 200 milhões de soldados, liderados por 4 anjos caídos. Agora vem a parte mais perturbadora. Versículos 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. 3 bilhões de pessoas mortas. E os sobreviventes não se arrependem. Eles veem o julgamento, veem a destruição e, mesmo assim, endurecem seus corações. Continuam adorando demônios, continuam na idolatria, continuam matando, praticando feitiçaria, vivendo em imoralidade, porque o coração humano sem Deus é tão duro que nem mesmo o julgamento divino o quebra. Quando isso vai acontecer? A 6ª trombeta acontece durante a grande tribulação. O período de 7 anos descrito em Daniel e Apocalipse, mais especificamente na segunda metade desses 7 anos, quando o anticristo já tiver revelado sua verdadeira natureza, quando o mundo já estiver sob seu controle, quando a marca da besta já estiver sendo implementada. É nesse contexto que os 4 anjos são soltos, mas a grande tribulação começa com o arrebatamento da igreja. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós,
os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. A igreja verdadeira não passará pela grande tribulação. Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. A promessa é guardar da hora, não através da hora, mas da hora. Antes da hora, 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então, quando os 4 anjos forem soltos, a igreja já estará com Cristo, mas o mundo que ficou estará enfrentando julgamento após julgamento. Você percebe a urgência? Por que precisamos evangelizar agora? Por que precisamos falar de Jesus enquanto há tempo? Porque está chegando um dia em que não haverá mais misericórdia, só juízo. O rio Eufrates tem aproximadamente 2.800 quilômetros de extensão. Nasce na Turquia, passa pela Síria e atravessa o Iraque. É o rio que irrigava o Jardim do Éden. É o rio onde Babilônia foi construída. Não existe coincidência na Bíblia. Deus escolheu esse local por um motivo. Babilônia foi o berço da rebelião humana organizada. Foi onde Nimrod construiu a Torre de Babel. É simbólico que anjos da rebelião estejam presos exatamente nesse lugar. E há uma profecia em Apocalipse 16 sobre o Eufrates. Versículo 12. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. O Eufrates vai secar. E isso vai permitir que exércitos do Oriente atravessem para a batalha do Armagedon. Tanto a 6ª trombeta quanto a 6ª taça envolvem o Eufrates. Pense na geopolítica moderna. A região do Eufrates hoje é Iraque e Síria, 2 países devastados por guerra, 2 países onde terrorismo e caos são realidade diária, 2 países estrategicamente importantes. Coincidência ou preparação para o que está por vir? E considere isso: de onde viria um exército de 200 milhões? A China sozinha tem capacidade de mobilizar 200 milhões de soldados. A Ásia tem bilhões de pessoas. E, interessantemente, Apocalipse 16 chama os exércitos que atravessam o Eufrates de reis do Oriente, do Leste, da Ásia. Tudo se encaixa, mas lembre-se, esse exército não é apenas humano, é comandado por 4 anjos caídos. Isso significa que haverá uma dimensão espiritual na guerra. Haverá possessão demoníaca em massa. Haverá manifestações sobrenaturais de maldade. Haverá uma fusão entre guerra física e guerra espiritual. E o resultado será devastação que o mundo nunca viu. Jesus falou sobre isso em Mateus 24, versículos 21 e 22. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Grande aflição, como nunca houve, tão severa, que se Deus não abreviasse, toda a humanidade seria exterminada. Os 4 anjos fazem parte dessa grande aflição, e 3 bilhões de mortos é só um dos julgamentos. Antes disso, já terão morrido milhões nos selos. Depois disso, virão as taças da ira. Isaías 13:12. Farei que os homens sejam mais raros do que o ouro puro. A população mundial será drasticamente reduzida. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, certifica que está salvo. Porque se você não nasceu de novo, se você não entregou sua vida a Jesus Cristo, você vai ficar quando a igreja for arrebatada e vai enfrentar
a grande tribulação. E pode estar entre os 3 bilhões que morrerão quando os 4 anjos forem soltos. Segundo, evangeliza com urgência, porque cada pessoa que você conhece que não é salva está em perigo eterno. E se alguém que você ama ficar para a tribulação, as chances de sobrevivência são mínimas. E mesmo que sobreviva, terá que escolher entre adorar o anticristo ou ser martirizado. Terceiro, vive em santidade, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Jesus disse em Mateus 24:44, portanto, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas sabemos que está próximo. E vamos ser honestos, a maioria das pessoas não acredita que isso vai acontecer de verdade. Acham que é simbólico. Mas quando Jesus falou sobre sua primeira vinda, tudo aconteceu literalmente. Nasceu de uma virgem, literalmente. Foi crucificado, literalmente. Ressuscitou, literalmente. Então por que a segunda vinda seria diferente? A tendência humana é sempre minimizar o julgamento de Deus. Nos dias de Noé, as pessoas riram quando ele construiu a arca, mas choveu, e todos morreram, exceto 8 pessoas. Nos dias de Ló, as pessoas viviam normalmente, mas fogo caiu do céu, e todos morreram, exceto Ló e suas 2 filhas. Jesus comparou os últimos dias com os dias de Noé, Lucas 17, 26 a 30. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Percebe o padrão, vida normal, rotina normal, e de repente, julgamento, sem aviso adicional, o tempo acaba. E quem não estava preparado é consumido. E isso é o que vai acontecer quando a grande tribulação começar. As pessoas estarão vivendo normalmente e de repente a igreja será arrebatada. E de repente os julgamentos começarão. E de repente os 4 anjos serão soltos. E por que exatamente 4 anjos? A Bíblia usa números com significado. 4 frequentemente representa universalidade. 4 cantos da terra, 4 ventos. Então 4 anjos podem representar julgamento universal, julgamento que alcança os 4 cantos do mundo. Nenhum lugar estará seguro, nenhuma nação será poupada. E pense no timing perfeito de Deus. Esses anjos foram presos há milhares de anos, ficaram amarrados durante toda a história humana, através de todos os impérios, através de todas as guerras, através da era nuclear, esperando, aguardando, até a hora, o dia, o mês e o ano determinados por Deus. Isso mostra que Deus está no controle absoluto da história. Nada acontece por acaso. Ele determinou o momento exato. E quando esse momento chegar, nem todo o poder militar do mundo poderá impedir, porque é um evento sobrenatural executado por seres espirituais sob autorização divina. E tem outro aspecto. Versículo 15 diz que os anjos foram soltos a fim de matarem a 1/3 dos homens. Isso era o propósito. Deus deliberadamente solta esses anjos, sabendo que 3 bilhões vão morrer. Por quê? Porque o pecado tem consequências. Porque rejeitar a graça de Deus repetidamente leva ao julgamento. E porque a paciência de Deus tem limite. Romanos 2, versículos 4 e 5. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência, ignorando
porque a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira. Cada dia que uma pessoa vive rejeitando Jesus, ela está entesourando ira. E quando o dia da ira chegar, toda essa ira acumulada será derramada. Os 4 anjos são instrumentos dessa ira, e o fato de serem anjos caídos não significa que estão agindo independentemente de Deus. Significa que Deus está usando até mesmo seus inimigos para cumprir seus propósitos, assim como usou Faraó, assim como usou a cruz. Deus transforma o mal em bem. E note que os 4 anjos não agem sozinhos. Eles comandam um exército de 200 milhões. Isso sugere uma hierarquia demoníaca, uma organização militar das trevas. E quando forem soltos, vão mobilizar forças que estavam contidas. Daniel 10 nos dá um vislumbre dessa guerra espiritual. O príncipe da Pérsia resistiu ao anjo de Deus por 21 dias, até que Miguel veio ajudar. Isso mostra que existem príncipes demoníacos sobre nações. E os 4 anjos do Eufrates podem ser exatamente isso. Príncipes sobre regiões. Enquanto tudo isso acontece, o anticristo estará consolidando poder. Apocalipse 13 mostra que ele terá controle total sobre a economia. Ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. E quem receber a marca estará eternamente condenado. Apocalipse 14, 9 a 11. Se alguém adorar a besta e receber o sinal, também este beberá do vinho da ira de Deus e será atormentado com fogo e enxofre, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. Então as pessoas que sobreviverem aos 4 anjos terão que escolher adorar o anticristo e ser condenado eternamente, ou recusar a marca e ser martirizado. Apocalipse 13, 15. E foi-lhe concedido que fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Mas para os que recusarem a marca e morrerem por Cristo, há esperança. Apocalipse 24. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os mártires da tribulação reinarão com Cristo no milênio. Então, mesmo na grande tribulação, mesmo sob o domínio do anticristo, mesmo com os 4 anjos soltos, ainda há salvação disponível. Mas o preço é alto, é martírio. E por isso é infinitamente melhor aceitar Jesus agora, antes do arrebatamento, e evitar tudo isso, porque a promessa para a igreja é clara. Apocalipse 3:10. Eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Guardar da hora. A igreja não está destinada para a ira. A igreja será tirada antes dos julgamentos. Tito 2:13. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Quando os 4 anjos forem soltos, nada mais será igual. O mundo que conhecemos deixará de existir. 3 bilhões morrerão, cidades serão destruídas, nações entrarão em colapso. Mas você não precisa estar lá. Você pode estar com Cristo, seguro, salvo, glorificado. A escolha é sua. Aceite Jesus hoje, enquanto há tempo, porque quando os 4 anjos forem soltos, será tarde demais.